Graça e paz. Boa noite. Tá frio, mas o povo de Deus está sempre quente, né? Amém. Glória a Deus. Lá em Campo Grande está muito frio. Lá a gente está falando e a fumaça sai. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, tem sempre fumaça. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos ajudado, né? E antes da gente partir para a palavra, a Renata me pediu para deixar um recadinho, pastor, sobre o retiro de mulheres. Quem está sabendo aí do retiro de mulheres? A maioria já está sabendo. É no mês de novembro, nos dias 29, 30 e 1º de dezembro. As inscrições são feitas com a Renata, com a Cristiane, né, a secretária da igreja. Então, você procura lá. Não sei o valor, estou por fora do valor, mas você procura direitinho a Renata, a Lana ou a Cristiane, que é a secretária da igreja, e faça a sua inscrição. Aí, ó. O tema do retiro é cumprindo o seu chamado, né? Se Deus te chamou, fala assim, Senhor, eis-me aqui. E aí diga amém para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Para mim, assim, é um privilégio, né? Muito grande, não só subir aqui para falar da palavra do Senhor, mas para mim é privilégio ser filha dele. Para mim é privilégio conhecer a verdade dele, que infelizmente muitos aí fora estão perdidos sem conhecer essa verdade. Então, para mim, o privilégio maior, porque para mim é mais fácil pregar para a igreja do que pregar, por exemplo, para os meus familiares. É complicado demais. Pregar para minha mãe, para minha irmã, Jesus, só a graça, né? Mas assim, porque aqui nós estamos em casa, nós estamos entre irmãos, e a palavra de Deus fala que a gente tem que ajudar uns aos outros e orar uns pelos outros, né? Então, estou fazendo a minha parte. Amém? Vamos à palavra. Abra a tua Bíblia. E eu escolhi um tema bem conhecido, uma passagem bem conhecida, mas que a gente vai explorar alguns tópicozinhos que, de repente, passou despercebido, muitas vezes que você pode ter lido esse texto. Amém? 1 Samuel 17, verso 34. Vamos ler até o 37. Aí você não fecha a tua Bíblia não, tá, meu irmão? Que a gente vai folhear ela aí. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 34. Amém ou não amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Amém. Santo Deus e amado Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, ó Deus, que tu traga a luz a essa palavra, Pai. Paizinho, que tu nos dê entendimento, sabedoria, Pai, para entender, Senhor, a tua palavra e guardá-la, Senhor, no fundo, ó Pai, do nosso coração, onde nada, Senhor, venha roubá-la de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, capacite a mim e aos teus filhos, ó Deus, para que sejam bons ouvintes, ó Deus, da tua palavra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A cada dia, né, a gente encontra um desafio diferente, né? É todo dia, todo dia. E quando a gente vence uma luta, aí a gente faz assim, ó. Ai, passei por essa. Daqui a pouco vem outra. É assim ou não é? É assim que funciona. Nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, nós sabemos disso. Eu creio nessa palavra, amém? Eu creio nessa palavra. Porém, é preciso a gente vencer uma batalha de cada vez. Amém? Amém. Eu escolhi esse texto de Davi, é um texto rico, é um texto conhecido.
E a gente pode aprender muita coisa com a vida de Davi. Eu aprendo muita coisa com Davi. Davi errou pra caramba, mas Davi também acertou muito. É um texto muito rico para a gente aprender muita coisa. Davi era o caçula da família, né? O 8º filho de Jessé. Ele era o arretadinho, né? Era o arretadinho. E ele se tornou um grande guerreiro mais tarde. Só que antes de Davi ser guerreiro, quem sabe o que Davi era? Pastor de ovelha, apacentava as ovelhas do pai. E muita gente pensa que ser pastor de ovelha é mole, né? É mole, pastor, ser pastor? Não, né? Acho que muita gente imagina que Davi ficava lá no meio do campo com um monte de ovelha, correndo para um lado e outro, saltando, né? Saltando as cerquinhas, e Davi debaixo da árvore, na sombra, água fresca. Oh, quem dera, né, pastor, se fosse assim. Mas não era assim, não. Davi, ele tinha um trabalho muito perigoso. Apacentar ovelhas era algo muito perigoso, trabalhoso, dificultoso. E Davi, ele... Todos os dias, praticamente, eu acredito eu, né? Que Davi tinha algum perigo para enfrentar, algum desafio para enfrentar. Ele tinha que tomar conta das ovelhas, então acredito que vinha cães ferozes, leões, como está no texto, né? Ursos, serpentes, ladrão. Você acha que naquela época não tinha ladrão? Tinha, meu irmão, tinha ladrão. Davi tinha que abrir, dormir com o olho aberto e outro fechado. Né? Que a qualquer momento alguém podia pular a cerca ali e tentar roubar uma ovelha. E Davi tinha que ficar esperto. Então, todos os dias, Davi tinha algo para se preocupar, tinha algo para correr atrás. Tem um texto em 17:15, vamos ler comigo. 17:15. Mostra aí, aqui Davi já estava indo ao encontro de Saul. Aí aqui diz assim, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi não abandonou as ovelhas do pai, ele estava fazendo o seu serviço com o rei Saul, mas ele nunca abandonou, nunca deixou de cuidar das ovelhas do pai. Ele ia lá, as ovelhas, ia lá e cuidava. No verso 20 também, olha aí. Quando seu pai pediu para Davi levar lá o trigo tostado para os seus irmãos, Davi teve que acordar muito cedo e partir. Olha só o 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Ele não abandonou as ovelhas. Bom, eu tenho que ir lá, vou largar as ovelhas. Não. Davi, olha, seu guarda aqui direitinho as ovelhas, que eu vou ali rapidinho e volto. Você toma conta para mim. Isso é responsabilidade. Davi era um homem responsável. E por isso que eu acredito que não era algo muito fácil. Quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, praticamente se torna até fácil. Que faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Mas Davi não. Davi, ele honrava o que ele fazia. E nós precisamos ser assim, viu? A gente precisa honrar tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Amém? Então, assim, Davi enfrentou ursos, leões, mas os seus desafios até aquele momento ali, para ele, tinham sido os maiores, né? Ele deve ter matado barata, botado rato para correr, né? Mas o urso e o leão, até o momento, tinham sido o desafio maior para Davi. Tanto que é o que ele conta para o rei. Rei, eu já rasguei um leão pelo meio, eu já botei urso para correr, né? Isso foi o maior desafio para Davi até o momento. E assim, eu acredito que nós precisamos de luta. Nós precisamos lutar para não nos acomodar. Muitas das vezes, os desafios servem para a gente, despertar, vigiar. Eu tenho um testemunho rapidinho para contar. A gente mora lá em Campo Grande, bem na roça, para quem já foi lá sabe que é roça, minha terra batida, grilo, passarinho, né, Leandro? Leandro já foi lá, já conhece, pastor. Lá é roça mesmo, lá dá 8 horas da noite, só escuta grilo, o barulhinho do sapo, né? Tudo muito tranquilo. O nome do loteamento é Monte Sião. As ruas, a rua principal é Gênesis, o nome da rua que a gente mora é Rua Hebreus. Então, todos os nomes lá são nomes bíblicos, né? E a gente fica muito feliz com isso, né? Imagina, moro na Rua Hebreus, olha que chique. Só que levantou uma batalha lá, uma luta, né? E o meu marido, uma vez aqui contando aqui na igreja para um irmão, ele falou, poxa, lá era tão legal, tão tranquilo. Logo no início do loteamento, estão levantando lá um local lá onde vão adorar outros deuses. Logo na entrada, você entrou, deu de cara, o irmão Anderson, né, Diácono Anderson conhece, já foi lá. Você entra,
lado esquerdo, logo de cara. Mas é um lugar enorme que estão construindo lá para adorarem outros deuses. E o meu marido estava contando para esse irmão, eu não pedi permissão para ele falar, ele está aqui, mas eu não pedi permissão para ele falar o nome. E esse irmão aqui, muito sábio, ele falou assim, cara, desculpa pelas gírias, tá, gente, que eu prego há 2 anos para jovem, já viu, é cara. Ele falou assim, meu irmão, sem luta não tem graça, não. Você estava orando pelo lugar que você mora? Vocês têm orado? E realmente, lá era tão bom que eu esquecia de orar. Eu esquecia de orar, que era tão bom, estava tudo tão perfeito. Mas o Senhor deu uma catucadinha, meu irmão, vai orar. Olha o inimigo se levantando aí. Então, muitas das vezes, luta é para você orar. Muitas das vezes, luta é para você sair da tua zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. Amém? Muitas das vezes é isso, é para te pôr de pé, para te edificar, para te amadurecer, para te dar experiência com Deus. E eu dou glória a Deus por isso, dou glória a Deus, glória a Deus. Isso ali não vai ser o que vai matar o local, não vai matar a minha fé. Amém? Então, assim, eu vou falar dos desafios de Davi. O primeiro que ele conta aqui para o rei foi o leão, né? O leão. O leão, meu irmão, é brabo, né? O leão é brabo. O leão simboliza furor. O leão simboliza raiva, ódio, rancor. E muitas vezes enfrentamos situações que a ira promove. A ira promove. A ira promove guerras entre países e outros. Com isso aqui, ó. Esse pequeno órgão. Começa uma guerra. Então o leão ele se manifesta, muitas das vezes, eu gosto de ver Discovery, amo ver, e tem muito documentário falando sobre o leão, né? E a gente observa que o leão ele é mais fraquinho, viu, pastor? O brabo mesmo é a leoa. A leoa que é a braba. O leão fica dormindo enquanto a leoa vai defender, vai correr, vai atrás da caça, mas amém. Vou deixar passar. Muitas das vezes o leão, nesses documentários que eu já assisti, ele vem de mansinho, ele olha, o leão não ataca de uma hora para outra, não. O leão, ele fica em volta, ele vai em volta, ele observa. Sabe para que ele observa? Para ver a reação de quem ele quer atacar. Então, muitas das vezes, o leão vem, fica só esperando a nossa reação. Se a gente reagir bem, ele corre. Se a gente reagir da forma que a gente não deve reagir, ele ataca. E ataca, meu irmão, cruelmente, sem pena, sem dó. Desculpa falar assim, tá, meu irmão? Mas é a verdade. O leão não tem pena de você, não. O inimigo não tem dó de você, não. Ele que veio para roubar, matar e te destruir. Amém? Amém. Tem uma passagem aí que eu deixei anotadinha aqui, que a gente aprende um pouquinho com Davi, como reagir a certos leões. Aí em 17 mesmo, capítulo 17, abre aí, verso 28. Está tudo pertinho. Verso 28. O irmão mais velho de Davi se chama Eliabe. E o irmão dele mais velho estava se sentindo enciumado. Por quê? Ele era o mais velho, era o primogênito, né? Só que o profeta do Senhor, Samuel, vai lá na casa de Jessé e escolhe quem? Davi, o mais novo, o caçula. E o mais velho, ele se sentiu ameaçado, se sentiu enciumado, né? Verso 28, vamos ler. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Descesse apenas para ver a peleja. Olha o que o irmão de Davi disse. Davi foi lá só para levar comida para ele. Aí Davi respondeu assim, ó. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Davi, ele foi manso. Davi, ele se desviou do furor. Ele sabe o que ele estava fazendo ali, não precisava provar nada para o irmão dele. O irmão dele foi rebelde, ele deixou se levar pelas emoções. Mas Davi não se deixou levar. Davi olhou para o irmão e falou assim, eu só te fiz uma pergunta. E Davi se desviou do irmão
E continuou a perguntar o que ele queria, que Davi queria saber o porquê daquela confusão toda, por que aquele gigante gritava daquele jeito. E o irmão de Davi, ele sim foi presunçoso, e não Davi. Mas Davi, ele soube dar uma resposta. Meu irmão, a gente precisa pensar nas nossas respostas. Quando o leão bramar para você, em nome de Jesus, seja brando, seja manso. Porque dependendo da sua resposta, ele pode te atacar. O leão usa muitas vezes a ira, pessoas iradas para te atacar. Mas ira se devolve com amor. Eu aprendi isso e estou aprendendo a cada dia com o Senhor. Seja manso e humilde de coração. Precisamos vigiar as nossas respostas, nós precisamos fazer isso. Por vezes, ainda tem um porém, tá? Eu estou dizendo o tempo todo aqui de leões que vêm, né? Mas sabia que há pessoas que atraem leões? Tem pessoas que ficam assim, ó, dando comidinha para leão. Vem cá, leãozinho, vem. Atraindo a presença de leão. Meu irmão, em nome de Jesus, atraia a presença do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Agrade a Ele, chame a atenção dEle. Seja manso, querida. Esse primeiro aprendizado que eu deixo para você, para mim e para você. Aprendo com Davi. Lute com mansidão. Amém? Lute com mansidão. Sabe por quê? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Outro aprendizado que a gente pega com Davi em relação ao urso, né? Davi enfrentou o leão, que é a ira, é o ódio, o rancor. Mas também a gente aprende com Davi com outro desafio de Davi, que foi o urso. O urso, ele é um animal o quê? Ele é além de grande, né? O urso é um animal imprevisível. A gente, outro dia em casa, a gente estava assistindo um vídeo que as crianças faziam carinho no urso. O urso de costas para a grade, as crianças fazendo carinho, ele todo. Só que o urso é assim, só que de repente, do nada, sem motivo algum, sem motivo aparente, o urso vai e ataca. Ele é imprevisível. O leão não. O leão a gente sabe que ele vai sondar, mas ele vai atacar. Se você não botar ele para correr, ele vai atacar. O urso não, o urso é imprevisível, tão bonitinho, você olha para ele, né? Que ursinho fofo, que bonitinho. Dá mole para você ver. Se ele não vai surtar, de repente não vai atacar. O urso é assim. O urso é imprevisível. O urso, na vida de Davi, na minha vida e na vida da Renata, o urso, ele significa os problemas, os imprevistos que acontecem. O urso vai trazer para a gente isso, os imprevistos. Às vezes a gente acha que está preparado, né? Pode vir. Não é bem assim. A gente tem que estar o quê? Em vigilância, em todo o tempo. E como reagir aos imprevistos? Né? A Bíblia nos ensina o seguinte, nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo, para que nas horas incertas estejamos firmes. Isso a Bíblia nos ensina. E não devemos nos preocupar. Olha que palavra deliciosa de ouvir. Eu amo essa palavra. Não nos devemos nos preocupar, pois quem confia em Deus não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Não se atemorize, meu irmão, com más notícias. Elas podem vir, mas tu vai botar para correr em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande perigo é pensar que tudo vai bem. Né? Isso é um grande perigo, foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a gente em casa. Tá tudo muito bom. Quem vai lá, muita gente que vai lá onde a gente mora não gosta. A Renata falou que é só bom para ir visitar, voltar. Eu não, eu amo lá. Amo aquele lugar, amo aquele sossego. Então ali para mim estava tudo muito bom. Totalmente fora de perigo. Totalmente fora de perigo. Só que não é assim que a gente tem que estar. A gente tem que pensar no que pode dar certo, o que não pode dar certo. A gente tem que pensar... Vem cá, isso aqui não der certo, bom, eu tenho que correr para isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui.
É ter o plano A e o plano B. Jesus nos ensinou a sermos o quê? Prudente como as serpentes e simples como as pombas. Meu irmão, seja prudente. Seja prudente nas suas escolhas. Seja prudente ao fechar negócios. Seja prudente nos seus relacionamentos. Seja prudente ao você iniciar qualquer que seja a coisa. Qualquer coisa que seja. Seja prudente. Nós temos que avaliar antes de começar um propósito, né? Tem mocinha e mocinho, né, que quer beijar qualquer mocinho que aparece. Imagina, uma princesa que o pai, né, a mãe criou com tanto carinho, vai beijar sapo? Em nome de Jesus, meu irmão, não beija sapo não. Os jovens aí, ó, não beija sapo não. Vai estudar o carinha primeiro, vai ver de quem que ele é filho, qual é a índole dele. Tá? Beija sapo não, você é princesa do Senhor. Amém? Beija sapo não. Não vai acreditar que sapo vira príncipe, porque nem é assim não. Isso é só encontro de fada, não é assim não. Então, assim, nós temos que avaliar antes de começar qualquer propósito. Né? Tem uma passagem que eu quero ler também com você, em Lucas 14. Eu aprendo muito com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo para a minha vida, tem qualquer coisa que você quiser, a palavra de Deus ela tem resposta para você. Ela é nosso manual de fé e conduta. Amém? Eu pedi para vocês abrirem e eu mesma não abri. Oh, Jesus. Lucas 10, 28. Eu só estou mostrando para você que não sou eu que estou dizendo. Eu falei 14, 28, né, meu irmão? 14, 28. 10, perdão, é 14, gente. 14, 28. 14, 28. Amém? Amém também, achei, tá? 28, vamos lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha só o que a Bíblia fala. Para tu sentar, calcular, ver se realmente é bom para você entrar no negócio, para ver se vai dar certo, se você tem dinheiro para manter aquela questão até o final. A Bíblia está falando para você e para mim. A gente tem que pensar, a gente tem que ter certeza do que a gente vai escolher, a gente vai ter certeza do que a gente vai prosseguir. Sabe por quê? A gente precisa estudar primeiro as coisas, porque se a gente não ter certeza onde está pisando, se a gente não souber e não ter ouvido para ouvir de Deus o que Ele quer que a gente faça, a gente se frustra. A gente, às vezes, depois a gente ainda olha para cima e fala assim, pô, Senhor, brincadeira, hein? Tu deixou entrar nesse negócio, só que Deus te deu tantos sinais para você não entrar, falou tanto contigo para você não seguir adiante, só que você não deu ouvido, porque você não parou para pensar, você não parou para perguntar, você não parou para fazer planos. Amém, querido? Sabe por quê? Isso aí, o inimigo ele pode usar isso para esse imprevisto, esse urso se levantar na tua vida. Aí quando você olha para a poupança, está lá menos 130. Em vez de estar mais 130, não, está em vermelho lá, menos 130. E o Senhor ele não quer isso para a tua vida e nem para a minha. O Senhor quer que você saiba onde você está pisando. O Senhor quer que você tenha certeza das suas decisões. Sabe por quê? Ele é um Deus de certeza. Ele não é um Deus de dúvida. Amém? Isso eu aprendo com o Senhor. E olha que eu sou super desorganizada. Meu marido ele senta lá, espalha na mesa todas as contas. E coloca o que pode fazer, o que não pode fazer. E eu, ai vida, compra logo. Ai vida, vamos fazer logo. Mas depois que passa, eu paro, sabe? Eu sento. Não, realmente, acho que ia ficar apertado. E a gente ia acabar caindo no vermelho, né? Eu sou mais assim, mas depois eu freio. É de mulher isso? Não, né? Não é não, né? É? Mulher é mais assim, né? Mais desenfreada, né? Mas nós precisamos ser mulher sábia que edifica seu lar. Amém? Amém. Por isso que eu estou dizendo que eu aprendo com o Senhor. Eu não sou perfeita. Eu aprendo com o Senhor a cada dia.
Então, segundo aprendizado, com essa palavra a gente aprende sermos vigilantes. Os gigantes, meu irmão, eles vão se levantar. Eles vão se levantar. Não é porque a gente é crente, não é porque a gente é filho do Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Só que a gente vive aqui, nesse local, nessa terra, onde é um local que tem corrupção, nós temos corpo corruptível. Então nós vamos ter gigantes, nós vamos ter desafios, lutas. Porém nós sabemos que quem está aqui, atrás de mim, é muito maior de todas as coisas. Todas as coisas. Eu creio muito nessa palavra e eu coloco isso na minha vida. Quando aparece alguma coisa, pode ser grande como for. Deixa eu ver se papai está aqui. Papai está aqui, então tudo vai bem. Amém? Louvado seja Deus. E o próximo desafio de Davi, né? Veio o urso, o leão. Que o leão, ele mostra pra gente o quê? Que a gente tem que lutar com, quem lembra aí? Com mansidão. Pode vir, pode ser o que for, mas lute com mansidão. Vença a batalha sem humilhar ninguém. Vença a batalha sem precisar menosprezar ninguém. Vença a batalha sendo literalmente imitador de Jesus Cristo. Porque ele foi manso, ele é manso. Ai dele se não fosse, né? Ai de nós, aliás, se não fosse. E o segundo que a gente aprende é sermos vigilantes, o tempo todo. Vigilante na hora de fazer uma escolha. Vigilante quando a gente estiver a caminho de alguma coisa. Quando a gente estiver para decidir alguma coisa, a gente tem que vigiar. E como o pastor Anderson, na semana passada, nós conversávamos, ele falou, minha filha, a gente tem que estar, nós cristãos, o tempo todo em vigilância. Que é o tempo todo, é o dia inteiro. É o dia inteiro o inimigo se levantando. É uma palavra que ele lança no nosso ouvido. É uma imagem que você vê na televisão, na internet, na rua. É o tempo todo, é o tempo todo. Então, em nome de Jesus, mansidão e vigilância. Amém? E o próximo desafio de Davi, que ele não sabia, né, até então, para ele, o auge, o ápice da vida dele seria o urso e o leão que ele tinha matado. Agora Davi, ele se deparava com um gigante maior ainda, que era Golias. Meu irmão, sabe qual a altura de Golias? 2,92 m de altura que aquele homem tinha. Gente, é muita coisa. Eu não tenho nem assim... Pastor, qual é a altura da cruz? O senhor falou naquele dia? A altura, o senhor lembra? 3 metros. 3 metros, não é essa aqui não deve ter 3 metros, né? O gigante Golias tinha quase 3 metros de altura, 2,92 m. Até o teto tem 3 metros, olha só. Então Davi quase que batia no teto. O bichinho era grande. Amém, amém. E Golias, não ri não, Leandro. E Golias, ele vestia uma couraça, ele estava todo equipado. Golias estava todo equipado. Ele tinha uma couraça, que só a couraça pesa mais do que eu. 70 quilos só a couraça de Golias. Só aquele coletezinho que ele vestia ali na frente. 70, se ele pega a couraça, taca no Davi ia rolando, né? Só a couraça dele era 70 quilos. Golias, ele representa as nossas impossibilidades. Os problemas que aos nossos olhos são impossíveis. Tiveram muitas coisas na minha vida que se levantaram e falei, olha, dessa aí eu acho que eu não passo não. Acho que dessa aí não vou conseguir passar não. Mas glória a Deus que eu estou aqui. Glória a Deus. Então, assim, Golias representa a impossibilidade. A impossibilidade. Davi era inexperiente, né? Davi não tinha experiência, tem até um certo... como é que eu vou dizer? As páginas aqui de 1 Samuel, eu estudei um pouquinho, e está um pouco fora de ordem. Você sabe que a Bíblia não está toda
na ordem correta. Eles tentaram fazer ao máximo, chegar ao máximo, né, para a gente poder ter a cronologia ali da Bíblia. Só que tem um versículo antes aqui, que Davi vai ao encontro de Saul, e esse o ama a ponto de convidar para ser seu escudeiro. Isso aqui está na Bíblia, né? Saul convida Davi para ser seu escudeiro. O que é o escudeiro? Ele carrega o escudo do guerreiro, né? Porém, para ser escudeiro, ele tem que ser forte, né? E ele tem que vestir armadura, porque ele vai estar lá na frente da linha de batalha, tá? Ele vai primeiro com o escudo e o guerreiro vai atrás. E logo depois, quando Davi diz para Saul que ele vai enfrentar o Golias, ele diz que não tem experiência com armadura. Então, ele mostra que, eu acho que Davi virou o escudeiro de Saul após a luta com Golias. Deu para entender? Amém? Amém. Então, Davi, nesse tempo aqui, nessa época aqui, Davi não tinha experiência nem com armadura, tá? Nem com batalha. Davi simplesmente guardava as ovelhas e quando via um bicho lá, ele botava para correr. Mas um bichão de 3 metros de altura, acho que ele nunca se deparou, não. Acho que foi a primeira vez mesmo, né? Só que Davi, deixa eu lembrar aqui, Davi, ele não era inexperiente, tem até, acho que eu anotei aqui, capítulo 17, verso 32 e 33, se você quiser ler depois. Aí nesse versículo está falando que ele não tem experiência e que o Golias, ele é guerreiro desde moço, desde a sua juventude, o Golias já matava. Capítulo 17, 32 e 33. Golias já era experiente demais. E as Bíblias de estudo dizem que Golias era um mercenário. Sabe o que é mercenário? Ele matava por dinheiro. Então imagina a fome de morte que aquele homem tinha. Ele tinha fome para matar, era dinheiro que estava em jogo. Ele estava defendendo aquele exército, não é porque era amiguinho dele. É que ele queria dinheiro, ele era mercenário. Eu não sei que dinheiro era aquela época, que ele ia ganhar, quantos de prata, de ouro, enfim. Mas ele estava ali para destruir sem pena, sem dó o inimigo. E Saul e o povo de Israel estava tremendo de medo. Por quê? Esse gigante aí, durante 40 dias, sabe o que esse gigante fez? Todos os dias, os 2 exércitos iam para frente ali da batalha, tá? Um contra o outro. Quem viu aqui o filme Troia? Esse filme Troia mostra, assim, direitinho como é que era a batalha. E nesse filme Troia aparece até um homem para lutar contra Aquiles, né? Contra Aquiles, que ele é gigante. Até me lembra realmente essa luta de Davi e Golias. Então o gigante ia todos os dias para frente da batalha e gritava para o exército de Israel, para o povo de Israel: mande-me um homem para mim destruí-lo. Isso todos os dias, durante 40 dias, esse gigante oprimindo o povo. Oprimindo o povo. E o povo saía correndo e se escondia. Mas o povo não saía correndo e se escondia porque eles eram medrosos, não era só isso. Tem também uma explicação. Tá? Porque todo exército que perdia uma batalha, o exército que ganhava ia lá, tomava as suas armas e tirava também do meio do povo deles o ferreiro, que fazia as armas do exército. Então, a essa altura aqui, o povo de Israel já estavam sem armas e também não tinha os ferreiros para produzir as suas armas. Então, o povo estavam sem armas. Se você ler esse capítulo, 1 Samuel, você vai ver que só tinha 2 armas no meio do povo. Tanto que tem uma passagem aqui que vai Jonathan e o seu escudeiro lutar sozinho. Só luta ele escudeiro, mas não é porque o povo era medroso, o povo era covarde, é porque não tinha armas. Amém? Só para vocês entenderem. Então eles não tinham armas, tinha um gigante oprimindo eles há 40 dias. Meu filho, até eu corria. Olha que eu não sou de correr, não. Eu sou baixinha, mas eu sou arretadinha. Não corro, não. Mas nessa ocasião aí, eu acho que eu corria mesmo. E o povo todo corria. Só que
Você crê que Deus sempre levanta alguém para te salvar, para te socorrer? Eu creio. E naquele momento ali, Deus levantou Davi. Davi é um pequenininho igual eu. Deus levantou Davi. E Davi, meu irmão, ele não olhou para o gigante do tamanho desse teto. Davi não olhou para o gigante. Davi não lembrou das palavras que o seu irmão proferiu contra ele. Porque olha só, Davi, quando resolve lutar a favor do povo, ele também resolve lutar a favor do irmão, que foi rígido com ele, foi áspero com ele. Ele não lembrou das palavras que o irmão proferiu. O medo do povo não contagiou Davi. Não interessa se o povo está correndo, eu não vou correr. Nada fez Davi tirar os olhos daquele gigante. Nada. Davi, tão somente, ele olhou tão somente a grandeza de Deus. Davi não olhou para nada, Davi não olhou para as dificuldades. Davi tão somente, quando eu falo assim tão somente, é porque ele descansou. Ele simplesmente olhou, Senhor, é o que eu faço e o que eu falo nessa noite para você passar a fazer se você não faz. Foi o que Davi fez. Quando Davi chega lá para o rei e fala assim, rei, eu já matei leões, ursos, e não vai ser esse incircunciso filisteu que vai me derrubar. Quando Davi chega para Saul e fala isso, é porque Davi, ele se lembra do que Deus fez. Ele se lembra o que Deus permitiu que ele fizesse, porque tudo é permissão de Deus. Tem um versículo assim que, para mim, toda a Bíblia é maravilhosa, né? Se eu falar assim, todos os versículos eu falar, mas é lindo, mas é maravilhoso, que para mim a palavra de Deus é linda. Tem um versículo, está em Lamentações 3:21. Você pode abrir? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, verso 21. Quando a gente ouve e a gente lê, a probabilidade de a gente guardar é maior. Por isso que eu quero que você guarde, que você leia comigo. Lamentações 3:21. Amém? Amém? Vamos ler? Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Amém? Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Meu irmão, quando a dificuldade vier, quando o gigante aparecer, lembre-se o que Deus já fez por você. Lembre-se o que Ele já permitiu que você destruísse, que você passasse. Todas as vezes que você se deparar com alguma coisa, algum problema, feche os teus olhos e contemple o que Deus já te permitiu passar. Foi isso que Davi fez. Davi trouxe à memória o que Deus tinha feito. Davi fechou os olhos e falou assim, Senhor, o Senhor já me fez matar leões e ursos. Por que não agora? Eu não vou derrotar em teu nome um gigante. Perto do que Davi tinha feito, o gigante era apenas mais um. Quando mais um problema aparece na tua vida, ele tem que ser visto como só mais um. É só mais um. Em nome de Jesus, querido, que o Senhor sempre traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Porque quando te traz esperança, você se vê forte, você se vê confiante. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, quando se lembrou do que Deus tinha feito, peraí, o povo está sofrendo.
E Deus já me fez vencer leões, ursos e leões. Eu vou me prontificar, porque eu sei, aquele que me capacitou a vencer aquilo, ele vai me capacitar novamente. Davi creu tão piamente nisso, que ele foi até o rei e se colocou à frente. Ele se colocou à frente de um povo que ele não tinha intimidade. Muitas vezes a gente precisa se colocar à frente da família, para defender a nossa família, à frente da nossa igreja, para defender a nossa igreja, à frente dos nossos pastores, para orar pelos nossos pastores. A gente tem que se colocar à frente do reino de Deus, para ir à caça das almas que estão perdidas aí fora. A gente tem que dar o rosto, a tapa. Isso é vida de cristão. Vida de cristão não é ficar no banco nem em casa deitadinho. Isso é vida de quem não conhece a Jesus. Que quem conhece a Jesus sabe que tem que obedecer a ordenança. Ide. Amém? Isso gerou fé em Davi. Isso gera fé em mim. Isso precisa gerar fé em você também. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Precisamos trazer a memória em todo o tempo. Eu acho que o Senhor já cansou de tanto me ouvir agradecer por Ele. Eu sempre falo assim, Senhor, obrigada pelo teu feito na cruz. Eu não canso de agradecer. Sabe por quê? Isso me traz esperança. Eu sempre falo isso para o Senhor. Eu estou na igreja, eu estou falando, eu estou em casa, eu estou falando, eu estou em espírito de oração o tempo todo, eu estou falando, Senhor, obrigada pelo teu feito na cruz. Obrigado pelos teus feitos, mas o feito maior de Jesus foi na cruz. A gente tem que lembrar disso diariamente, isso nos traz esperança. Olha, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível. Tudo que Ele prometeu, Ele só não vai cumprir na tua vida se você fechar a porta. Se você não fechar a porta, pode ter certeza, Deus vai cumprir todas as tuas promessas na sua vida. Amém? Estou terminando, tá? Esse horário aqui está certinho, pastor? Não é isso aqui, não? Aquele lá. Amém. 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 Isso é um texto tão pequeno, dá uma pregação, pastor. Dá uma pregação. Tudo dá pregação, né, pastor? Os feitos do Senhor na minha vida, é o que me faz caminhar todos os dias. Porque é muito fácil só reclamar. É muito fácil. Acontece alguma coisa, eu ficar em casa só reclamando. É fácil demais. Agora fechar os olhos, sabe? É gostoso. Olha, descansar no braço de alguém é muito bom. É muito gostoso. E isso é o que Deus, Ele te oferece. Ele te oferece colo. Ele te oferece um braço, né, braço? Ele te oferece braço. Quando Deus fala para a gente trazer à memória tudo que nos dá esperança, que Ele estava assim, olha, lembra o que eu te fiz. Lembra o que eu te fiz. Para você continuar no meu caminho. Lembra o que eu fiz a você, lembra o que eu fiz aos seus pais. Com o povo do Egito foi assim. O Senhor sempre tinha que lembrar o povo arredio. Eu não quero ser como o povo de Israel no tempo do Êxodo. Eu não quero ser. Que povinho murmurador. O Senhor ele tinha que lembrar o tempo todo o que tinha feito. Mas não precisa que o Senhor nos lembre. Você, meu irmão, e eu, nós precisamos trazer à memória. A palavra diz que nós precisamos trazer à memória o que Ele faz. Não é Ele ficar te sacudindo o tempo todo. Eu fiz isso por você, eu fiz isso por você. É igual a gente faz com o filho mesmo, né? Eu te carreguei 9 meses na barriga. Tu tem que me obedecer. Só que tem hora que cansa. O próprio filho, ele tem que lembrar dos meus feitos na vida dele.
Ele que tem que lembrar. A gente ensina enquanto é criança. Mas chega uma hora que ele por si só, ele tem que se lembrar dos teus feitos como pai, como mãe. Assim é o Senhor. Muitos aqui, de repente, ainda são meninos na presença de Deus, mas acredito que a maioria não é mais menino. Não está mais se alimentando de leite, mas de alimento sólido. Meu irmão, se você está nesse nível de alimento sólido, você precisa caminhar. Você precisa andar, já passou o tempo de engatinhar. Você precisa trazer a memória para te dar esperança, para você continuar prosseguindo no Senhor. Amém? Eu preciso disso todos os dias. Eu preciso que a palavra de Deus ela gere esperança em mim. Eu preciso que tudo que o Senhor faz, o que o Senhor fez, gere esperança em mim. Porque nós somos falhos, que a qualquer momento, se a gente não vigiar, a gente quando vê não está mais no caminho de Deus. Se a gente não vigiar, a gente escorrega, a gente cai. Então essa é a importância de você trazer a memória de tudo que o Senhor faz por você. Agora eu queria deixar um último texto para a gente terminar. É um texto que para mim deixa muito claro quando Deus permite que você enfrente uma luta, um desafio, porque muitas das lutas são consequências de nossas escolhas, amém? Muitas lutas são consequências de nossas escolhas. Se eu não estudar, né? Se eu não estudar lá na frente, eu vou estar fazendo algo que eu de repente não goste tanto, não seja tão bom, o salário não seja tão bom. Mas se você estudar, se você se dedicar, fizer uma faculdade, a probabilidade é maior de você ter um emprego melhor, de você ter um salário melhor. E eu conheci muitas pessoas que hoje em dia, me desculpa assim o termo, né, não são nada, entre aspas, não são nada, e ficava reclamando de Deus, porque Deus é injusto, porque Deus nunca me deu nada, porque desde que eu nasci eu sou assim, eu sou assado. Olha, o sol e a chuva são para todos. Deus derrama chuva e sol. A sombra do Altíssimo são só para quem está debaixo das suas asas. Mas o sol e a chuva são para todos. Tá? O trabalhador é digno do seu salário. O salário na Bíblia, ela é sempre citada. Amém? Amém. Então que a gente possa não culpar o Senhor. Tá? Não culpar o Senhor pelas nossas frustrações. E quando a luta vinda de Deus, Ele permitir vir, saiba que você tem autoridade. Você tem autoridade para passar por elas. Amém? Vamos ficar de pé? Mas fica de pé com a sua Bíblia na mão, que eu vou pedir para você abrir um último texto. Está em Lucas. Agora sim é Lucas 10. Lucas 10, verso 17. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Vamos ler. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E o Senhor respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano.
Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Glórias a Deus. Essa é a tua maior vitória, meu irmão. O teu nome está escrito nos céus. Nada pode tirar isso. Nem um urso, nem gigante nenhum. Nada pode mudar isso. O teu nome está escrito nos céus. Amém. Coloca a tua Bíblia aí no banco. Coloca a mão no teu coração para a gente orar juntos. Essa é a tua maior vitória. Se você, meu irmão, tem dúvida de que teu nome não está escrito nos céus, muda isso essa noite. Tenha essa certeza. Porque nós precisamos ter a certeza da salvação no nosso coração. Tenha essa certeza. Se você não tem essa certeza, fala com o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu preciso ter essa certeza. Eu preciso, Senhor, se eu não tenho essa certeza, o que está faltando? O que está faltando para me ser certo de que eu vou para o céu? Ser certo de que meu nome está escrito no livro da vida? Senhor, o que está faltando? Que gigante é esse, Senhor, que eu preciso derrubar? Que desafio é esse que eu tenho que jogar por terra, Senhor? Pergunta para Ele. Pede para Ele revelar isso no teu coração. Não sou eu, não é o pastor Anderson que vai falar isso para você. É o Espírito Santo de Deus que vai falar ao teu coração que você precisa mudar. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Santo Deus e querido Pai. Paizinho, muito obrigado, ó Deus, por essa noite, Deus. Paizinho, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Paizinho, muito obrigado, ó Deus, por nos fazer lembrar a quem nós servimos. Senhor, obrigado por nos lembrar que não há gigante maior do que o Criador de todas as coisas. Senhor, nós sabemos que ao inimigo foi-lhe dado poder. Mas a Ti, Senhor Jesus Cristo, foi dado todo o poder. E é isso, Senhor, que nos sustenta. Paizinho, é isso, Senhor, que nos sustenta, porque nós sabemos que a Ti foi dado todo o poder. E a nós nos foi dado a autoridade em Teu nome, para pisar serpentes, para esmagar serpentes. Senhor, a nós foi dada autoridade, Senhor, porque o Teu nome está acima de todas as coisas. Senhor, nos ensina, Senhor, a pisar na cabeça do nosso inimigo, Senhor. Nos ensina a olhar para as nossas mãos e saber que elas são poderosas, Senhor. Que a Tua Bíblia fala que onde nós tocarmos, abençoado será. Senhor, nos ensina, Senhor, o quão nós somos grandes, ó Deus. E nos ensina, Senhor, a não olhar para os nossos inimigos e apenas Te contemplar. Nós precisamos, ó Deus, aprender contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai. Porque não é hoje e não é amanhã que nós precisamos de Ti, mas é até a consumação dos séculos. É até o fim. É até o final, Senhor. É até o ressoar da última trombeta, Deus. Nós precisamos de Ti até o final. Senhor, nós somos, ó Deus, dependentes de Ti. Nós somos dependentes, ó Deus, da Tua voz, que nos ensina, que nos exorta. Nós somos dependentes disso, ó Deus. E, Senhor, aqui nessa noite, se há alguém, ó Pai, que ainda não tem essa dependência de Ti, Deus, fala ao coração dela, Pai. Mostra, Senhor, que ela sozinha, ela não vai conseguir, Senhor. Mostra, Senhor, que o Senhor é a porta, é a saída de todos os problemas. Senhor, que o Senhor venha ensinar, ó Deus, que sozinhos, ó Deus, a gente pode até caminhar um pouco,
mas não dura muito, Senhor. Mas contigo, Senhor, ó Deus. Ó Deus, contigo, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó Pai, contigo, Senhor, nós conseguimos, ó Pai, contemplar a Tua face, contemplar a Tua glória, ó Deus. Contigo, Senhor, nós não vamos até o final da rua, até o dobrar da próxima esquina, Senhor. Nós vamos para o céu. Amém. Senhor, contigo nós não vamos a lugares baixos, mas nós vamos aos altos montes. Deus, contigo nós somos mais. Amém, Senhor. Nós somos mais, ó Deus. Senhor, que essa certeza, ó Deus, esteja, Pai, em cada coração, Senhor. Que nós saímos daqui dessa noite, ó Deus, certos, ó Pai, que nada e nem ninguém nos separará do Teu amor. Amém. Glória a Deus. Nada, Senhor. Nada, Senhor. Aleluia, Jesus. Nada, porque maior é o que está em nós Amém, Senhor. do que o que está lá fora, do que se levanta, do que aquilo que se levanta contra nós. O que está em nós é maior do que todas as coisas, Senhor. Que nessa noite a gente saia com essa certeza. Amém, Jesus. Paizinho, muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito Obrigada pelo Teu alimento dessa noite. obrigado, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, por aprender um pouco mais na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que nessa noite gigantes caíram por terra. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, porque isso é promessa Tua, Senhor. Essa autoridade o Senhor nos deu. Amém. E nós declaramos isso, Senhor, para o inferno ouvir. Gigantes na nossa vida caíram por terra hoje, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, ó Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai. Eu te agradeço, ó Senhor, pela tua presença nesse lugar, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por ter me sustentado nessa noite. Amém. Ser conosco, Pai. Ser com teu povo, ó Pai. Amém, Jesus. A cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor